Vamos lá, gente. 10 minutinhos aqui para a gente tratar. A gente está falando de experiência no Espírito. Então você que está agora nos acompanhando também pelo YouTube, está chegando agora. Eu sou o Bispo Márcio Simões, da Igreja Anglicana do Brasil, Diocese de Vitória, e sou pastor com muita alegria da família Ressurreição aqui na nossa cidade. Estamos tratando sobre família para pertencer, e nesse último domingo nós tratamos acerca de experiências, e especialmente a experiência no Espírito. Cada um de nós já traz no seu bojo das memórias os fatos acontecidos na mesa, ao redor da mesa, em casa, num domingo, onde a família se reúne. As gargalhadas, as brincadeiras, são todas experiências que ficam conosco. E eu sei que alguns também têm experiências dolorosas, que não gostam de lembrar, que colocaram lá trancadinho em algum lugar da sua memória, da sua alma, e elas fazem parte de nós, elas estão aí. Então só é preciso que a gente decida valorizar aquilo que ficou positivamente no nosso coração, na nossa memória. Então, já que vivemos experiências também no âmbito familiar, no seio da família biológica, também temos experiências na família espiritual. Então a ideia aqui é uma experiência verdadeira no Espírito, porque tem muita meninice nesse tema, especialmente entre os evangélicos. Então, a pergunta-chave foi assim: como é que eu vivo essa experiência verdadeira no Espírito? Então, em primeiro lugar, foi quando a gente anda em comunhão, quando a gente anda em unidade, quando a gente respeita o próximo, a diferença que ele tem da gente, quando a gente leva em conta que nós não somos os donos da razão, nós não somos os únicos a ter a opinião correta, não. Então, quando a gente considera o outro, então a gente anda em comunhão. Essa é a ideia de Deus. Então, Jesus disse que o mundo conhecerá que o Pai foi enviado quando a família da fé vivesse em comunhão, andasse no mesmo parecer, sem se digladiar, sem se corromper, sem se viver disputas constantes, de jeito nenhum. A igreja é lugar de comunhão, a família da fé é lugar de comunhão. Então, se você quer experimentar o Espírito Santo na sua vida, é preciso andar em comunhão com o seu irmão. Até porque seria contraditório Deus te dá o de melhor ele tem, que é Ele mesmo na pessoa do Espírito, e você viver com problemas o tempo todo com as pessoas. Ok? Então, primeira coisa, viver em comunhão. Segunda, a verdadeira experiência no Espírito acontece conosco quando a gente aplaude, quando a gente valoriza a experiência no outro, no nosso próximo, no nosso semelhante. Por quê? Porque este mundo trouxe para nós a visão, trouxe para nós a cultura da disputa. E aí veja o que é que nos diz o texto que nós lemos no versículo 4, capítulo 2 de Atos, no versículo 4. Vamos lá, Atos 2, 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então veja, não foram apenas os 11 apóstolos, né? Judas já tinha batido as botas. Não foram apenas os 11, não foi o grupo daqueles que iam para o monte orar, não foi o grupo dos não tatuados, não foi o grupo daqueles que se vestem diferente, não foi o grupo daqueles que pintam o cabelo de roxo, não foi o grupo daqueles, não, foi todos que estavam ali, todos que buscam a Deus, eles são atingidos, afetados positivamente pela graça de Deus. O Espírito, quando veio para nós, é um ponto da graça de Deus, eu diria um ponto alto nesse gráfico da graça de Deus derramada sobre nós. Todos ali foram cheios do Espírito. Então veja, imagina só, se aquela coisa que apareceu em cima da cabeça deles, que parecia com língua de fogo, se fosse só na cabeça dos 11 apóstolos, então ia se criar uma doutrina de só quem se tornasse pastor na igreja, bispo na igreja, ia receber o Espírito Santo. Mas não. Deus enviou para todos. Então isso quer dizer o seguinte: eu preciso saber que eu não sou único, que eu não sou melhor, que eu não sou exclusivo, que a igreja é feita de várias partes, assim como o corpo da gente é feito de várias partes e tem órgãos diferentes contribuindo com o mesmo propósito, que é de fazer a vida acontecer. Então, na igreja,
quando a gente sabe que Deus derrama o seu Espírito sobre mim, mas também derrama o seu Espírito sobre Penha que está passando aqui, sobre Kelly, sobre Juliane, então Deus é aquele que abençoa a todos, e isso me faz entender que eu preciso nunca me achar exclusivo, mas olhar para o outro dizendo assim, graças a Deus que Deus abençoa a todos nós. Então, o mundo que a gente vive é um mundo que impregna na gente a cultura da disputa, e isso acontece com todos nós. Então, Deus não é exclusivista em relação à igreja, entenda, Deus não é exclusivista em relação à igreja. A igreja, aquele que é parte da igreja, Deus quer abençoar. Por que é que uns se aproximam mais de Deus do que outros? Não é porque Deus escolheu os outros, é porque aquela pessoa não paga o preço, é porque aquela pessoa não se aproxima, porque aquela pessoa não dá espaço, aquela pessoa não tem tempo para Deus, aquela pessoa sempre diz não a algum ministério quando lhe é oferecido, aquela pessoa sempre estabeleceu que igreja é ir para o culto, ouvir uma palavra, voltar para sua casa. Então essa pessoa realmente não vai ter muita coisa não. Então não depende de Deus, depende da gente. Deus já ofereceu, Deus já deu. Quem estava ali naquele cenáculo, naquele dia, foi cheio do Espírito. Então quem busca Deus, vai encontrar Deus. Ele disse assim na sua palavra, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que acontece com muita gente é que não busca de coração. O que acontece com muitas pessoas é que busca superficialmente. E a diferença entre o que é superficial e o que é intenso é muito grande, é gigante. E gera na gente os resultados do tamanho dessas diferenças. Então alguém que é superficial, alguém que quer apenas nadar por cima, porque tem medo de mergulhar, e alguém que mergulha e que quer ver as profundezas e a beleza que tem no interior do oceano, então essa pessoa vai encontrar coisas que aquele que nada apenas por cima nunca encontrará. Então da mesma forma, na igreja, se a gente vai, senta ali uma vez por semana, ouve a palavra e volta para viver uma vida mediana, tudo bem, é uma opção dele, mas Deus está ali oferecendo-se para todos. Agora, aquele que está nas células, aquele que entrega o seu dízimo em obediência a Deus, aquele que diz sim quando lhe é oferecido um ministério, aquele que se engaja, aquele que entra na presença de Deus quando o louvor começa, mesmo na sua casa lavando o prato, ou mesmo no seu trabalho fazendo alguma coisa, ele se entrega a Deus, esse acha, entendeu? Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Então o Espírito Santo está para todos nós, mas não é achado de todos nós pela superficialidade de alguns. Então é preciso ser intenso. Então aprenda uma coisa, pertencer a uma família é viver a cultura dessa família. E a cultura da família da fé é a cultura celestial. Escute, a cultura celestial, ela precisa se impor sobre a cultura terrena. Ok? Então veja, a cultura terrena não tem compromisso com a palavra de Deus. A cultura celestial sim. A cultura terrena não tem compromisso com o Espírito Santo. A cultura celestial sim. Então o que é que você tem que fazer? Suponha que você esteja chegando para a fé agora. Suponha que você está dando seus primeiros passos. Então há uma cultura que você já conhece, há uma cultura da qual você foi impregnado durante toda a sua vida, mas agora você se submete a uma nova cultura. Essa nova cultura celestial, que está delineada na revelação da palavra, sobrepõe-se sobre a cultura terrena. Então, se você quer que o Espírito Santo esteja na sua vida, é preciso permitir-se a cultura da família da fé. Entenda, eu não estou falando do estilo, eu não estou falando do gueto, não. A igreja não é gueto. A igreja é um povo escolhido por Deus, separado por Deus para uma obra. A obra de fazer desse mundo melhor e no final das contas, levar a gente para morar com Deus eternamente. Então, pertencer a uma família é viver a cultura dessa família. E a cultura da família da fé se baseia na revelação divina e não na razão humana. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Aplauda então a experiência dos outros. Valorize a experiência do seu próximo na igreja, porque isso vai ser bênção na sua vida. Escuta só, para a gente acabar. Capítulo 42 de Jó. Depois de tudo que Jó viveu, a Bíblia diz assim: Deus mudou a sorte de Jó, mudou a situação de Jó, mudou o futuro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Percebe o interesse no outro? Percebe que o evangelho não é para você voltar-se
para o próprio umbigo, mas olhar para os outros. O evangelho é altruísta. Então é isso aí. Quando Jó orava pelos amigos, que era amigo da onça, né? Amigo que viera acusá-lo, mas quando ele orava por eles, e Deus disse assim, Deus disse a eles, olha, eu não vou fazer nada com vocês, sabe por quê? Não vou fazer nada com vocês por causa do meu filho Jó. Ele está orando por vocês, e por conta disso eu vou livrar vocês. Então assim, Deus quer que nós olhemos para os outros e valorizemos a experiência deles, porque nós não somos exclusivos, ok? Não somos filhos únicos. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Que o Senhor nos ajude a, em humildade, reconhecer que no outro também tem valor, no outro também tem o Espírito, no outro também tem a operação de Deus, e quando fazemos assim, o Senhor nos abençoa. Recebe nossa oração e a gratidão que parte do nosso coração pelo entendimento da tua palavra. Abençoa este dia, que ele seja todo na tua presença, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Beijo no coração. Tem células acontecendo. Amanhã, 7h30, estou aqui. E amanhã, de 15 para as 7 da noite, reunião presencial com os confirmandos, aquelas pessoas que darão sim no domingo que vem, dia 30, às 10 da manhã. Até amanhã, então, nosso próximo encontro às 7h30. Beijão.